de volta ao canal Chuteira de Peso. E no dia de hoje foram definidos os confrontos da Sul-Americana e da Libertadores da América. E nesse vídeo nós vamos estar analisando como é que ficou cada confronto. Lembrando que os jogos da Sul-Americana serão disputados nos dias 13, 14 e 15 de junho. E os jogos de volta nos dias 20, 21 e 22. Vamos aos confrontos primeiramente da Copa Sul-Americana, no qual o primeiro confronto foi decidido entre um confronto uruguaio entre Nacional e Peñarol, no qual o próprio jogo em si vai ser um jogo muito pegado pelo fato de ser um clássico que várias vezes já decidiu o campeonato uruguaio, e é um clássico assim como River e Boca, no qual com certeza vai ser um jogo decidido nos detalhes, porque ambos os times são times muito fortes. O Nacional do Uruguai, que agora conta com o ex-colorado Andrés D'Alessandro como camisa 10 e o capitão ali, que comanda o meio campo do time. E ele, como todos sabemos, pelo fato dele ser um grande criador de jogadas, bate muito bem falta, então creio eu que vai ser um jogo muito pegado. O outro jogo ficou definido entre Independiente Del Valle, que foi o que eliminou o Grêmio na Copa Libertadores da América, e o Bragantino. Nesse jogo, na minha opinião, o Bragantino tem uma desvantagem pelo fato de o Independiente ser um time muito rápido, muito veloz, e é um time que joga o futebol com muita marcação, mas quando tem que explorar o contra-ataque, eles são muito velozes, muito rápidos. E o Bragantino é um time mais de marcar, de fechar no caso, e é um time que não tem muita tradição em campeonatos de fora, campeonatos sul-americanos. O Santos ficou com o Independiente da Argentina, no qual aí é um jogo que não tem um favorito, assim, na minha opinião. Apesar do Santos ter perdido na primeira rodada do Brasileirão para o Bahia por 3-0, é um time que em confrontos sul-americanos é um time que tem muita tradição em Libertadores, e com certeza na Sul-Americana não vai ser diferente. Então a espera é de um jogo também, assim como Nacional e Peñarol, vai ser um jogo decidido nos detalhes. Já o América de Cali e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense leva uma leve vantagem pelo fato de ser um time muito bem composto. O ex-técnico do Atlético, que agora está no Grêmio, ele, quando estava lá, ele impôs um novo jeito de jogar, no qual até hoje o Atlético Paranaense ele mantém esse esquema de jogo, no qual é marcação por zona. Então eles vão ficar marcando o América de Cali, e no último detalhe, assim, eles vão, assim como o time do Independiente Del Valle, eles mais ou menos que jogam parecidos. É o mesmo estilo de jogo, eles exploram muito o contra-ataque para matar o jogo. Então o Atlético Paranaense tem uma leve vantagem sobre o América de Cali, que é um time que não tem muita tradição em nenhum dos campeonatos, nem na Libertadores da América e nem na Sul-Americana. O outro jogo é a LDU de Quito contra o Grêmio. O Grêmio, que vem com alguns desfalques
pelo fato da Covid-19, que afetou alguns jogadores, inclusive o preparador de goleiros, o técnico, e são desfalques importantes que podem influenciar e muito nesta partida, porque o Grêmio vai ter que não está confirmado, mas o Grêmio pode ir com reservas. Então, para o primeiro jogo, talvez o Grêmio esteja em desvantagem, mas na volta, creio eu que o time vai ser o titular e teremos até lá provavelmente a Douglas Costa no time, que é uma grande contratação que o Grêmio teve para essa temporada. É o camisa 10, chama o jogo para si, então provavelmente eu aposto, não por ser gremista, mas eu aposto que o Grêmio passa nesse jogo. No outro confronto temos Júnior Barranquilla contra o Libertad. O Libertad tem uma vantagem sobre o Júnior Barranquilla, que não tem muita tradição, mas o Libertad tem dois grandes craques, que vem a ser o Roque Santa Cruz, paraguaio, e o Adebayor, aquele mesmo que jogou no Arsenal. Que são dois jogadores que decidem, que são matadores, apesar de serem jogadores acima dos sul-americanos. O Rosário Central tem muita tradição, então desse jogo acredito eu que o Rosário Central vai passar fácil. E o último jogo, o último confronto da Sul-Americana ficou entre dois times fracos. Então não tem como saber qual dos dois vai passar, porque são dois times que não tem muita tradição assim no campeonato sul-americano, que é o Sporting Cristal e o Arsenal da Argentina. São dois times que não tem muita tradição em campeonatos sul-americanos. Então temos que esperar as duas partidas, porque não temos muito o que falar sobre essas duas equipes. Agora vamos falar sobre os confrontos da Libertadores da América, no qual o primeiro confronto ficou Defensa e Justiça da Argentina contra o Flamengo. A ponto de time, ao ponto tático e em relação a elenco, o Flamengo tem ampla vantagem contra o Defensa e Justiça. Só que o Defensa e Justiça já eliminou o Corinthians, já eliminou inclusive Flamengo já em outras oportunidades. Só que hoje, na minha opinião, o Flamengo tem grandes chances de passar. Só que para isso, o primeiro jogo vai ser na Argentina, e lá é muito difícil de jogar. Para qualquer equipe do Brasil que vai jogar na Argentina, é muito difícil de jogar. A atmosfera é muito pesada. Os times argentinos jogando lá, eles são equipes muito fortes. Então, mas na minha opinião, o Flamengo passa fácil. O grande jogo das oitavas ficou entre Boca Juniors e Atlético Mineiro. O Boca Juniors que conta com camisa 10, o Carlitos Tevez, e mas do outro lado tem Atlético Mineiro de Hulk, de Tardelli e companhia. Então o Atlético Mineiro esse ano vem muito forte, investiu pesado com grandes contratações, e o Atlético Mineiro, na minha opinião, é o grande favorito de passar desse jogo. Vai ser duas partidas difíceis, vai ser duas partidas muito difíceis. Vão ser
jogos muito acirrados, mas o Atlético Paranaense passa fácil. Já Cerro Porteño do Paraguai contra o Fluminense. Cerro Porteño é um time paraguaio com grande tradição, né, do futebol sul-americano, mas o Fluminense tem um grande elenco, Fred, Nenê. O Ganso não vem apresentando um grande futebol, mas se ele jogar nessas oitavas o quarto que ele jogava quando ele jogava no Santos, ele pode surpreender, ele pode decidir uma partida. Desse jogo, eu acho, na minha opinião, que o Cerro Porteño pode eliminar o Fluminense. Mas lembrando que se o Fluminense tiver o bom futebol do Nenê, do Fred e do Ganso, pode eliminar o Cerro Porteño. Mas nesse momento, na minha opinião, o Cerro Porteño tem uma grande vantagem sobre o Fluminense. Também ficou Universidade Católica e Palmeiras. Nesse confronto, na minha opinião, o Palmeiras tem uma baita vantagem. O Palmeiras é uma equipe com um elenco, tanto o titular como reserva, é um elenco com muitos jogadores talentosos, muitos jogadores que podem chamar a responsabilidade para si. Então, para mim, o Palmeiras passa. Ficou no outro confronto o Vélez Sarsfield contra o Barcelona de Guayaquil. O Vélez, para mim, o Vélez nesse confronto, o Vélez elimina o Barcelona de Guayaquil. Para mim, um jogo que vai ser pegado, vai ser São Paulo e Racing da Argentina. E creio eu que pelo momento que São Paulo está passando, vem de vitórias ali, mas placares não tão elásticos e não vem apresentando um bom futebol. Inclusive até no campeonato regional lá eles não não estão fazendo um bom. Foram campeões, sim, só que não apresentaram um grande futebol durante o campeonato, assim, não foram placares elásticos, com goleadas. Então eu acho que o Racing tem pode eliminar sim o São Paulo. O outro confronto ficou entre argentinos, um clássico entre River Plate e Argentinos Júniors. Só que nesse confronto, para mim, o River Plate passa fácil, 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 fácil. Porque é um time com muita tradição, é um time que já chegou em final de Libertadores, foi apenas ficou em vice, perdeu para o Flamengo, mas é um elenco recheado de craques talentosos, então o River Plate passa fácil. E o último jogo das oitavas ficou entre Olímpia do Paraguai e Internacional. Eu sou gremista, como eu mencionei aquela hora. E o Internacional, não por eu ser gremista, mas o Internacional não vem vivendo um grande momento. Inclusive, não vem apresentando um futebol muito bom. Eu, apesar de ser gremista, na minha opinião, estava torcendo para o Inter avançar, para nós termos um representante aqui do Sul nas quartas. Mas o Olímpia do Paraguai é um time muito forte. E, na minha opinião, o Olímpia, de, devido ao momento que o Inter está passando, né? O Olímpia elimina o Inter, para mim.
Mas pode o Internacional mostrar um grande futebol e eliminar o Olímpia. Mas para mim, no momento das duas equipes, o Olímpia pode eliminar o Internacional. Então foram esses os confrontos que ficaram definidos. E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço.